Inscreva-se no canal e compartilhe nossos vídeos para que possamos alcançar mais pessoas para a glória de Jesus Cristo. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Vamos ler dos versos 1 ao 8. Assim está escrito: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Irmãos, nós estamos estudando ou pregando uma série de sermões que fala sobre as bem-aventuranças. Nós já passamos aí, pelos bem-aventurados, obrigado, Valmizão, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Falamos sobre os bem-aventurados, os que choram, porque serão consolados. Dos bem-aventurados, os mansos, porque herdarão a terra. Falamos dos bem-aventurados, os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Dos misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E hoje nós estaremos falando dos bem-aventurados, os limpos de coração, porque verão a Deus. Eu gostaria de trabalhar com os irmãos o seguinte tema: a esperança e a realidade de ver Deus. Interessante, irmãos, que para nós, ou para muitos seres humanos, a visão direta, plena de Deus, pode ser algo intangível, algo que não pode ver, algo que não é impossível de ver, é impossível de ser compreendido por muitos. Por muitos. Porque essa limitação vem na natureza adâmica de cada um. O pecado cega o homem, a corrupção cega o homem. Interessante que um filósofo muito conhecido, o Immanuel Kant, ele argumentava que a razão humana é incapaz de alcançar o conhecimento de Deus. A razão humana é incapaz de alcançar o conhecimento de Deus. Irmãos, ao falar de esperança, ao falar de ver Deus, ou da esperança de ver Deus, a gente pode perguntar para nós mesmos aqui essa noite: qual é a minha esperança? A minha esperança é de um futuro melhor? A minha esperança é de um Brasil melhor? A minha esperança é de um mundo melhor? A minha esperança é que as coisas se resolvam de forma política, de forma que a justiça venha dos homens? A minha esperança está no homem, numa organização mundial? A minha esperança está em uma circunstância advinda de uma ação humana? Aonde está a minha esperança? Porque, irmãos, quando a gente olha para situações, quando não temos uma esperança, a gente desanima, a gente desespera, ou a gente entrega os pontos, né? Não, eu lavo as minhas mãos, vou lavar as minhas mãos, porque perdemos a esperança. Mas agora, existe na constelação brilhante das bem-aventuranças uma estrela fumegante que pode animar o meu coração e que pode animar o seu coração. E aí, irmãos, nós devemos considerar que essa bem-aventurança, ela aborda a essência da vida cristã. A vida cristã, sem essa bem-aventurança, não existe.
Porque qual é a sua esperança? A minha esperança é ver Deus. A minha esperança é ver Deus. Não é essa a esperança de todo cristão? Não é essa a nossa esperança no dia a dia, na nossa vida diária, de ver Deus, sentir Deus, ser conduzidos por Deus, ser tocados por Deus em toda e qualquer circunstância das nossas vidas? Não é essa a nossa vontade? Não é essa o nosso desejo, a nossa oração? Deus, muda a minha vida, muda a disposição do meu coração, tira toda a letargia, tira toda a apatia espiritual. Eu quero te ver. Quantos hinos maravilhosos não foram compostos com essa temática? De ver Deus, de olhar Deus, de enxergar Deus. Esse é o alvo final da nossa vida cristã também, irmãos. Ver Deus. Martin Lloyd-Jones, ele diz que ver Deus é o alvo final de todo o empreendimento, o propósito de todo ser cristão. Outro teólogo muito conhecido, ele fala que ver Deus tem sido o último propósito de toda a filosofia, a última esperança de toda a ciência, e permanecerá sendo o último desejo de todas as nações. Querendo ou não, irmãos, no coração do homem há um desejo de ver Deus. John MacArthur, ele destaca que os puros de coração não são aqueles que observam a limpeza exterior, não são aqueles que praticam as cerimônias religiosas, não são aqueles que possuem a religião da realização humana, mas são daqueles que são sinceros diante do Senhor, sinceros na sua devoção, sinceros na sua piedade, e esses conseguem ver Deus no dia a dia, sentir Deus no dia a dia, ser tocados por Deus no dia a dia. Eu gostaria de destacar aqui com os irmãos essa noite algumas questões que deveríamos prestar bastante atenção, porque esse texto fala que bem-aventurado são os puros de coração. E a primeira pergunta que eu faço para mim, para você essa noite, é a seguinte: onde a pureza deve ser cultivada? Aonde a pureza deve ser cultivada? John Stott diz que, acertadamente, que essa pureza se refere à pureza interior, à qualidade, irmãos, daqueles que foram purificados da imundície moral, em oposição à imundície cerimonial. Interessante quando a gente olha para essa situação e olha para o povo judeu, aqueles mais zelosos pela religiosidade, toda a casa de um bom judeu tinha talhas da purificação. Eram metretas, eram vasilhames grandes, que cabiam ali por volta de 20 litros de água, mais ou menos, que o judeu, antes de ir para algumas cerimônias religiosas, eles purificavam o corpo. Eles usavam daquela água das metretas, daquelas talhas, para lavar o corpo, para participar de uma cerimônia, na qual ele teria que ir de forma pura diante de Deus, ou estar purificado através de um instrumento, através das talhas da purificação, para ver Deus. Eu acho, irmãos, que o entendimento, ou mais ou menos isso, é o que acontece conosco, né? Quando a gente vai se arrumar para vir ver Deus no culto, né? Eu vou me arrumar, eu vou vestir, vou tomar um banho, vou passar um perfume, eu vou me arrumar para cultuar a Deus ou para ver Deus. Existe, de fato, pessoas que pensam assim. Existia naquela época pessoas que pensavam assim, que pelo simples fato de usar um instrumento religioso, né, que era feito para uma certa situação, objetivo de purificação para uma cerimônia, ele se sentia purificado para ver Deus. E a gente vê claramente que no primeiro milagre de Jesus, Deus usa um instrumento da antiga aliança, Deus usa um instrumento da lei, para mostrar que aquilo ali
não tem objetivo nenhum. E aquilo que ele veio ao mundo para oferecer é muito melhor do que aquilo que a lei, a religião oferecia. E Jesus pediu para encher aquelas metretas, aquelas talhas de água, não para o povo da festa lá de Caná, da Galileia, tomar banho e se purificar para ver Deus. Mas ele encheu aquelas talhas de água para transformar aquela água em vinho, que hoje nós conhecemos como sangue da nova e eterna aliança. Então, irmãos, Jesus está afirmando que a pureza deve penetrar em todos os corredores da nossa vida, em todas as partes da nossa vida, que essa pureza deve estar nos nossos pensamentos, que essa pureza deve estar nas nossas emoções, que essa pureza deve estar nas nossas motivações, desejos e vontade. E a Bíblia diz lá em Provérbios 4, 23, coloca aí para nós, Provérbios 4, 23. Glória a Deus ou misericórdia? Aí, 4, 23. Pode gritar aí, viu? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. De que maneira poderá o homem guardar puro o seu coração? De que maneira poderá o homem guardar puro o seu coração? A palavra de Deus aqui é categórica em afirmar que o coração é a fonte de todas as nossas dificuldades. Jesus esclareceu isso claramente para nós, irmãos. Quando a gente abre lá em Mateus 15, 19, abre lá em Mateus 15, 19. Mateus 15, 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. É da onde que procede tudo isso? Do coração. Martin Lloyd Jones, comentando sobre esse texto, ele alerta acerca do erro de pensar que o mal está apenas no meio ambiente. A gente acha que o mal está apenas no meio ambiente. Não vou ali porque ali tem o mal. Não vou ali porque ali no mal. Virando a esquina ali tem o mal escondido. Não vou andar à noite porque a noite é do mal. Eu vou andar de dia porque o mal não está. Interessante que Adão caiu aonde? Ele caiu fora do Éden? Ele caiu durante a noite, depois da esquina? Não, ele caiu no Éden, no paraíso. No ambiente perfeito, irmãos. No ambiente perfeito. O profeta Jeremias diz lá em Jeremias 17, 9, coloca lá Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Às vezes a gente fala assim, eu me conheço, eu conheço o meu coração. Não, eu sei aonde eu posso ir, eu posso chegar, eu posso fazer isso. Eu me conheço, eu conheço o meu coração. Eu não caio nisso. Não, eu me conheço. E quantas vezes não nos decepcionamos com nós mesmos? Quantas vezes decepcionamos com nós mesmos, irmãos? Porque a gente não sabe o quanto enganoso é o nosso coração. Às vezes a gente quer tomar uma decisão, e a gente quer tomar uma decisão baseado no quê? No coração. Espera aí, eu vou sentir no coração. Se eu sentir no meu coração uma paz, eu vou tomar a decisão. E aí toma a decisão com base no que o coração vai lhe entregar. E a Bíblia diz que enganoso é o coração. Interessante que tem um teólogo, ele estava equivocado em relação ao homem, e ele fala que nós fomos concebidos.
em pecado, mas era um pecado que eu e você controlava. Espera aí, você foi consumido em pecado, mas você pode controlar seu pecado. Porque você pode dominar o seu coração. O seu coração, ele pode ser domesticado. Ele é uma besta fera, mas você pode domesticar. E ele pregava isso, ele falava isso. E a gente percebe, irmãos, que isso é um engano. Porque o nosso coração só pode ser mudado, o seu coração só pode ser mudado através de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo vem, entra no seu coração, Ele quebra esse coração de pedra e dá um coração de carne. Ele te dá um coração quebrantado, Ele quebra esse coração orgulhoso, vaidoso, cego e te dá um coração, um novo coração. E aí, irmãos, Jesus deixa bem claro que o nosso problema é gerado aqui, dentro do coração. E é por isso que nós temos que ter um coração transformado. Por isso que eu gosto muito dos hinos que falam, né? Dai, meu Deus, um coração cheio de amor, cheio de adoração a Ti, Senhor. E outros hinos que falam de coração, fala, Deus, troca o meu coração, muda meu coração. Mas se, em primeiro lugar, nós vemos aonde fica a impureza, né, aonde fica, ela fica no coração e por causa do coração. Em segundo lugar, o que significa essa pureza? O que significa essa pureza? Um teólogo muito conhecido, William Buckler, fala sobre 2 sentidos da palavra aqui usada para pureza. Primeiro, significa limpo, puro, sem mescla, não adulterado. E esse é o primeiro sentido comum dessa palavra, porque ela é usada para designar na Bíblia roupa suja, que não foi lavada. Ela é usada para dizer que você precisa ser lavado e remido. Ela era usada para designar o trigo que tinha que ser separado da palha. Ela tinha o mesmo significado em relação ao joio do trigo. Ela tinha o mesmo significado a um exército do qual você tinha eliminado os soldados descontentes ou medrosos. Era a mesma palavra que era usada para descrever o vinho ou o leite que não havia sido adulterado mediante adição de água. Interessante que quando eu percebo isso aqui, eu lembro da minha avó, vó Ana, né? Ela pegava no leiteiro e um dia ela descobriu que o leiteiro estava misturando água no leite. E ela ficou brava demais, né? Que o leiteiro misturava água no leite, ela ficou brava, e o leiteiro queria que ela pagasse a conta. Eu não vou pagar porque esse leite seu é adulterado e tal, e ela teve que trocar o leiteiro. Né? E quantas vezes, irmãos, né, nós usufruímos de coisas adulteradas, e o quanto isso não faz mal. Um combustível adulterado, um tempo atrás eu coloquei um combustível adulterado, né? Enchi o tanque com combustível adulterado, o preço lá embaixo, tá? Vou encher o tanque. Por causa disso, gastei R$ 1.800 com limpeza de bico, aí depois ter que fazer um tanto de coisa. Isso é ruim, irmãos. John MacArthur diz que esse termo usado para impureza significa aquilo que não é impuro, significa sem mistura, sem fusão, sem adulteração, peneirado, sem resíduos. E o segundo sentido bíblico para o termo puro significa destruído ou destituído de hipocrisia. Olha que interessante. Aonde nós vemos que uma devoção não tem que ser dividida. A sua devoção não pode ser dividida. A sua devoção não pode ser hipócrita. Lá no Salmo 86, verso 11, Salmo 86, verso 11. Salmo 86, verso 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une
o meu coração ao temor do teu nome. Aí, irmãos, a gente precisa de fato dispor o nosso coração para só temer o nome do Senhor. Só temer o nome de Deus. Aonde está o seu temor? O que você tem temido? Será que você tem temido aí, né, as variações que acontecem no mundo? Será que você tem temido as decisões, né, de homens em relação à guerra? Qual é o seu temor? Você não pode ter uma devoção dividida, o seu temor deve estar em Deus, somente em Deus, Criador dos céus e da terra. Aquele Deus que nele se consome, que se consumiu todas as coisas, ou se consumará todas as coisas. A nossa grande dificuldade é o nosso coração dúplice, irmãos. Uma parte de nosso ser quer conhecer, adorar, agradar a Deus, mas a outra porção quer algo diferente. A outra porção do nosso ser quer adorar, agradar ao homem, quer agradar a nós mesmos. Não é assim, irmãos? O que nos conduz a frequentar certos lugares? O que nos faz tomar a decisão de não frequentar certos lugares? Não é o nosso sentimento? Ah, eu fui lá, mas não gostei. Ah, eu fui lá, mas fui maltratado. Ah, fui lá, mas não me senti bem. Porque a gente anda segundo, de fato, as nossas emoções, os nossos sentimentos. E assim, irmãos, nós vamos ser, de fato, aquilo que que Ricardo Bitum escreveu no seu livro, Mochileiros da Fé. Mochileiros da Fé, porque nós estaremos sempre sendo conduzidos, não pelo temor a Deus, mas pelo temor a nós mesmos, pelos nossos sentimentos, por aquilo que eu quero, por aquilo que eu acho, ou por aquilo que eu sinto. Lá em Romanos 7, 22, 23, Romanos 7, 22, 23, olha lá. Romanos 7, versos 22 e 23. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus. 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. O que Paulo está dizendo, irmãos? O que Paulo está dizendo? A nossa grande dificuldade é o nosso coração dúplice. É uma parte do nosso ser que quer conhecer e adorar a Deus, se entregar a Deus, mas a outra parte do nosso ser, a outra porção, quer coisa diferente. O coração limpo, irmãos, é o coração que não está dividido, é um coração integral, é um coração íntegro diante de Deus, por inteiro diante de Deus. É um coração destituído de contaminação, é um coração sem mácula, é um coração íntegro, puro. É um coração que está como lá em Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Por que Jesus falou, bem-aventurados são os limpos de coração, porque verão a Deus? Por que Jesus falou, irmãos? Olha aí, sem a santificação, sem a paz com todos, sem a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Jesus estava lá pregando o Sermão do Monte. Creio que ele estava num lugar que via todo mundo, os discípulos estavam à sua volta, a multidão mais ao seu redor, e ele estava pregando e olhando para a fisionomia de todos. E ele, como Deus, eu acho que ele sondava os corações dos seus ouvintes.
Quem é Jesus, irmãos? Quem é Jesus? O Deus Emanuel, o Deus conosco. Quem estava pregando lá para aqueles irmãos? Quem estava pregando para os discípulos da multidão? O próprio Deus. E Jesus olhou para o coração daqueles e falou: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mesmo o verbo no grego, estando no futuro contínuo, Jesus estava dando alusão da sua própria pessoa como Deus. Porque quando perguntaram para ele: Senhor, Jesus, mostra-nos o Pai, ele respondeu o quê? Há quanto tempo estou convosco e não me conhecestes? Jesus estava sondando os corações e vendo: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. O próprio Deus estava ministrando para eles. O próprio Deus estava ali ministrando para eles. Bem-aventurado é o homem cujas motivações são sempre íntegras e sem mescla do mal algum, porque esse homem verá a Deus. Quais têm sido as suas motivações? Quais têm sido as suas intenções? Quais têm sido as suas motivações de servir a Deus, de vir para a igreja cultuar a Deus, de participar de uma igreja local? Quais têm sido as suas verdadeiras motivações, suas verdadeiras intenções? Será que as situações mudaram as suas motivações? Será que as situações mudaram as suas verdadeiras intenções? Será que as situações tiveram o poder de mesclar, de purificar, de contaminar o seu coração? Não permita que isso aconteça. Porque Deus se revela a você a todo instante. Deus se mostra a você a todo instante. E nós precisamos ter um coração puro para ver Deus em todo momento, para ver a revelação de Deus. Nós aprendemos na teologia 3 tipos de revelação: a revelação especial, a revelação natural de Deus. 2 tipos, natural e especial. Natural, que Deus se revela em toda a criação, em todo mundo criado. E especial, Deus se revela por meio de Jesus e por meio da pregação do Evangelho. E quando a palavra está sendo pregada, Deus está se revelando a você. Será que você consegue ver Deus quando Ele está se revelando a você por meio da exposição, da pregação da palavra de Deus? E em terceiro lugar, irmãos, em último lugar, para a gente estar conduzindo para o final desse sermão, se em primeiro lugar nós trabalhamos aqui aonde a pureza deve ser cultivada, e nós vimos que é no coração. Se em segundo lugar, o que significa essa pureza? É não ter um coração dividido, não ter impurezas no coração, algo que vai dividir a sua adoração, o seu louvor, a sua devoção a Deus, que não pode ser contaminada por situações e por ninguém. Em terceiro lugar, qual que é a recompensa então? Nossa, misericórdia. Qual que é a recompensa então de você ter esse coração, de ter esse coração puro? E aqui é bem claro: verão a Deus. A recompensa de um coração puro, a recompensa de um coração puro é de fato aquilo que Deus quer que você tenha. Deus quer se revelar a você a todo instante, a todo momento. Por que Jesus falou: olha por lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como deles. Olha para os passarinhos que nem plantam e nem colhem. Deus estava se revelando aos discípulos, Deus estava se revelando a nós, a mim e a você, por meio de tudo o que Ele criou, irmãos. E nós não contemplamos mais a revelação de Deus, porque nós temos um coração contaminado, contaminado pelos nossos anseios, contaminado pelos nossos temores, contaminado pelas nossas preocupações, contaminado por
tantas coisas que têm roubado o nosso coração. E aí fica o desafio da gente vir para a igreja e ter uma vida de devoção, ter um momento de oração, com o coração totalmente puro diante de Deus. Totalmente puro, irmãos. Isso não é impossível. De forma alguma não é impossível. Porque Jesus morreu na cruz para transformar o seu coração. Para te libertar de toda amarra, de todo jugo, de todo fardo pesado, de todo jugo dolorido. É por isso que a gente vê que a verdade liberta. E fomos libertados com a verdade que é Cristo Jesus, irmãos. Tanto na visão espiritual, quanto na visão física, nós fomos libertados também, tanto na visão mental, irmãos. A gloriosa recompensa dos puros de coração é que eles verão a Deus. A gloriosa recompensa dos puros de coração é porque Deus se revela a eles. Se quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, quem tem olhos vê Deus sendo revelado à igreja. Deus, Ele não quer se esconder de você. Deus, Ele não quer se esconder de você. A gente é que se esconde de Deus. Quando Adão e Eva pecou, eles se esconderam de Deus, porque eles estavam com vergonha de Deus. Mas Deus continuou vindo, e Deus procurou por eles. Procurou por eles. Deus não desistiu de você. Deus não desiste de você. Deus, Ele tem buscado se revelar a todo instante para você. E aonde você tem se escondido? Você sabe. Talvez você tenha se escondido através do seu ativismo. Talvez você tenha escondido por trás das suas preocupações, por trás da sua ansiedade. Talvez você tenha se escondido por trás do seu pecado. É hora de deixar tudo isso. E essa palavra é uma trombeta de Deus essa noite na sua vida e no meu coração e na minha vida. Para a gente deixar todo o fator contaminante que tem mesclado, que tem poluído o nosso coração e não permitido que a gente vê Deus. Deus tem se revelado a você. Às vezes a gente, na nossa cegueira espiritual, a gente fala, Deus me abandonou. Deus me abandonou. Eu não consigo mais sentir Deus, eu não consigo mais ver Deus. E como eu disse hoje de manhã, às vezes a gente bota a culpa em Deus ou bota a culpa no outro. A culpa de eu não estar conseguindo sentir Deus, ver Deus, é de fulano, é de ciclano, é da situação, é de Deus. A gente não consegue olhar para nós mesmos e ver o quanto nosso coração está poluído, prostituído, com tantas coisas que tem roubado a nossa verdadeira devoção e piedade de Deus. Contaminado o nosso coração e nos tornado, talvez, cristãos hipócritas, fingidos. Talvez a gente finge que está adorando, finge que está escutando, finge que vê. É isso que Jesus está falando para aquela multidão.
Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Jesus estava falando para aquela multidão: eu estou aqui diante de vocês. Estou aqui diante de vocês. Basta vocês agora tirar do coração de vocês tudo aquilo que impede vocês de me enxergarem. As suas intenções não são as minhas intenções. Os seus caminhos não são os meus caminhos. As suas verdades não é a minha verdade. E aí a gente precisa, irmãos, nos despir de tudo isso, para que a gente venha ver Deus como Ele está se revelando a cada um de nós, e não ver Deus como a gente quer enxergar Deus. Aí, irmãos, tudo vai mudar. A sua fé vai mudar. A sua realidade cristã vai mudar. A sua percepção de comunhão com Deus e comunhão com o próximo muda, e vai mudar também a comunhão. Porque eu tenho as mãos limpas e o coração puro diante de Deus. Eu não vou mais temer as situações, não vou temer mais as circunstâncias, eu quero temer a Deus. Deus me dá um coração puro, um coração quebrantado diante do Senhor. E aí, irmãos, a gente percebe claramente que essa bem-aventurança, nós podemos afirmar que a felicidade de ver Deus por meio de Cristo em vida é uma realidade que pode transformar a sua vida, transformar o seu ser. Aquela multidão não estava vendo, porque elas não estavam diante de Deus com o coração puro, com o coração limpo. E através da pureza de coração, da humildade, da misericórdia, do amor ao próximo, podemos experimentar a presença de Deus de forma mais intensa e profunda, porque Deus quer se revelar a você. Deus nunca se escondeu de você. Deus está sempre diante de você. Feche seus olhos. Gostaria de orar com você.